João da Boa Vista tem atraído cada vez mais turistas com iniciativas como a Feira Gastronômica e a Parada de Natal. Isso só para citar duas. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e sim, é possível turistar na sua própria cidade. Eu sou Cláudia Cunha, professora, escritora e colecione momentos, não coisas. Meu nome é Rose, eu sou diretora de turismo de São João da Boa Vista e eu acho que Natal e turismo tem tudo a ver. Então vamos turistar no Natal de São João da Boa Vista. São João, na parte de turismo, é bem mais do que o Teatro Municipal e a Pedra Balão, né? É muito mais que isso. Apesar do Departamento de Turismo ser o departamento mais novo da Prefeitura, né, o menor departamento, completou 6 anos agora em 2023, eu acho que a gente já teve vários avanços aí dentro do turismo em São João da Boa Vista, e é muito mais que Teatro Municipal, que Pedra Balão. Nós temos turismo rural de São João da Boa Vista, está fortíssimo na Serra da Paulista, na Estrada da Pedra Rachada, mesmo aqui dentro da cidade, o nosso turismo cultural, né, que é muito conhecido. Então eu acho que assim, as pessoas precisam conhecer um pouco mais da cidade, né? Nós estamos fazendo aí vários programas de conscientização para que as pessoas conheçam os nossos pontos turísticos, tanto urbanos quanto rurais aqui em São João. Eu acho que uma coisa que dá para perceber bastante, principalmente recentemente, é que na cidade inteira foram instaladas várias placas para mostrar os pontos turísticos, né? Então a gente percebe essa vontade de educar o sanjoanense, o turista. De lá para cá, você que começou no departamento de turismo também, assim que ele abriu, o que você já consegue perceber de avanço? Eu acho que é o que eu te falei, eu acho que a gente ainda precisa dessa conscientização dos sanjoanenses, né? Porque o próprio sanjoanense ainda não sabe tudo que a gente tem de bom e de legal em São João. Nós instalamos agora, no aniversário de 199 anos, agora dia 24 de junho, 18 totens e 5 diretórios espalhados na cidade, em frente aos 18 pontos turísticos, com resumos, né, do que é aquele ponto turístico, para que a gente possa fazer o sanjoanense entender. E mais 4 nos mirantes lá da Serra da Paulista. Então eu acho assim, é um departamento novo, a gente está começando, mas a conscientização, tanto da população quanto das crianças, a gente agora no segundo semestre, nós vamos fazer um trabalho de conscientização dentro das escolas, para que os filhos, os alunos levem isso para casa, para os pais. E o que são esses diretórios? Né, que eu acho que é legal falar também, porque a gente sabe os totens, né, mas o que são os diretórios? Sim, os totens a gente colocou em frente cada ponto turístico, por exemplo, aqui mesmo na estação onde a gente está, as pessoas que chegam aqui, elas podem ver que tem um diretório, que ele está, na verdade o totem que está aqui em frente à estação, ele é um resumo do histórico aqui da estação, e o diretório, ele fica ali na Praça Rui Barbosa. Quem for ali, é esse maior que explica, na verdade são 5 diretórios que nós espalhamos dentro da cidade, e eles ficam assim, explicam o que tem no entorno daquela região. Por exemplo, o diretório daqui, ele explica sobre a estação, sobre a questão do rio, sobre todo o entorno aqui da Estação das Artes. E com acessibilidade, né? Porque eles têm também em braille, né? Braille. Isso é bem diferente, porque a gente sentia falta de mais iniciativas com essa questão da acessibilidade, né? Então também foi uma sensibilidade que vocês quiseram trazer. Sim, foi muito legal, Matheus. Uma das coisas assim, nós ficamos muito felizes na inauguração, porque o secretário de Turismo do Estado, né, teve aqui o Roberto de Lucena, e um dos comentários que ele fez foi que das 70 instâncias turísticas que existem no estado de São Paulo, são poucas que têm os totens e diretórios com a questão do português, inglês e braille. Então ele falou que a gente, assim, por ser um município de interesse turístico, nós ainda não somos instância turística, mas que a gente já deu um grande passo aí nessa questão da acessibilidade. E também o QR Code, né? Porque eu testei o QR Code e realmente funciona, leva para as informações no site, Sim. né? Então também traz essa questão da modernidade, né? Sim. A gente não pode também negar a era em que a gente vive. Sim, a questão do QR Code, Matheus, foi isso também. Em junho, nós inauguramos os totens, os diretórios, as placas marrons aéreas que todo mundo pode ver aí na cidade, que são as placas indicativas dos pontos turísticos, e inauguramos o portal web do turismo. É tudo muito simples, estamos no começo, mas também já temos o pontapé. Esse QR Code que tem em todos os totens e em todos os diretórios, tanto o sanjoanense quanto o turista que vier de outra cidade e acessar o QR Code, ele joga para o portal web do turismo, que lá a pessoa que entrar vai ver onde comer, onde dormir, o que fazer. Então, assim, a gente está tentando de todas as formas abordar e mostrar para o sanjoanense e para o turista tudo
tudo que a gente tem aqui em São João. E é importante isso, porque pensa bem, quando você vai turistar numa cidade, né, essas são as principais informações que você precisa. Então não adiantaria nada a gente fomentar o turismo, encher a cidade de turista e não dar essas informações básicas para eles, né? Então já também pensando nessa questão de o que fazer com esse turista quando ele chega em São João. Ele tem onde ficar, ele tem onde comer. E deixa eu te perguntar, você disse que são 18 pontos turísticos, aí houve um mapeamento, como é que foi feito? Na verdade, Matheus, como esses totens e esses diretórios, eles foram feitos com verbas vindas da Secretaria de Turismo, né? Desde que São João se tornou MIT, Município de Interesse Turístico, a gente recebe anualmente uma verba que vem da Secretaria de Turismo do Estado. Aí nós apresentamos um projeto, que esse projeto ele tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo. Isso não sai da cabeça da Rose, diretora de turismo, não sai da cabeça da prefeita Terezinha, isso passa pelo Conselho Municipal de Turismo, eles validam o projeto que a gente vai usar aí, esse recurso do MIT. Então esses totens e esses diretórios, eles foram construídos, na verdade, os 18, eles têm que mapear apenas pontos públicos, a gente não pode mapear ponto privado. Então esses 18, se você for ver, é tudo público, tá? A gente não pode, por exemplo, nós mapeamos o Museu Histórico Pedagógico, mas o Museu de Arte Sacra nós não podemos mapear, porque ele é particular. Então, assim, essa verba advinda da Secretaria de Turismo, ela tem que ser, a gente só pode mapear ponto público. É interessante pensar isso, porque na verdade, então, 18 pontos já é bastante coisa, né? Mas então São João ainda tem os pontos que não são públicos, ou seja, é realmente uma cidade de interesse turístico, sim, né? Mas aí eu já queria entrar nesse assunto. O que isso significa? Ela não é uma estância? O que é uma estância? O que é um MIT? Tá. Existe, eu acho que mais fácil para todo mundo entender é a gente comparar, por exemplo, com um campeonato de futebol, que todo mundo adora futebol, então eu acho que é mais fácil. No futebol a gente tem aí a Série A e a Série B. Então vamos lá, as estâncias turísticas hoje são consideradas a Série A dentro do campeonato. E os MITs, os municípios de interesse turístico, a Série B. Isso em relação a quê? A verba, tá? Porque as estâncias turísticas, são 70 estâncias turísticas hoje que nós temos e 140 MITs. Então, as 70 instâncias... Isso no estado de São Paulo. Estado de São Paulo. As 70 instâncias recebem um valor muito maior anual que vem da Secretaria de Turismo do Estado e que tem que ser aplicado em infraestrutura turística. Os MITs, eles recebem um valor bem abaixo, porque não é uma instância turística, ainda é um município de interesse turístico. Mas a partir de 2024 vai começar a acontecer um ranqueamento. A própria Secretaria de Turismo, ela vai fazer esse ranqueamento usando de que maneira? As três cidades, as 3 instâncias que não trabalharem efetivamente o seu turismo e não mostrarem um progresso no turismo, elas caem para a MIT. E os 3 municípios de interesse turístico que estiverem mostrando maior trabalho, mais inaugurações, mais aplicação de recursos na infraestrutura turística, sobem para a instância. Uma maneira de fazer uma competiçãozinha saudável. Uma competição saudável. Eu acho que vai ser muito legal, porque aí não deixa... enquanto existia apenas as instâncias turísticas, não existia essa competição. Então, o que acontecia? A pessoa se classificava como instância e ficava ali e recebia aquele valor. Agora, se ela não trabalhar, se ela não mostrar efetivamente aí uma efetividade dentro do turismo, ela perde a verba e cai para MIT. Então, a partir de 24, nós vamos estar na disputa aí para levar São João para a instância. Então, para ser considerada instância, não é a quantidade de pontos turísticos? Não. Na verdade, é o trabalho que a cidade desenvolve dentro do turismo. Isso mesmo que eu conversei com vocês agora. Por exemplo, São João, que nós somos, na verdade, departamento de turismo foi criado em 2017, então a gente tem apenas 6 anos aí de departamento, e nós fomos classificados como MIT em 2018. Então nós temos 5 anos que a gente é município de interesse turístico. Então foi rápido, porque um ano depois da criação a gente já conseguiu o selo de MIT. E aí a gente está recebendo essa verba, e desde lá, então, nós fizemos a reforma da infraestrutura da nossa fonte aqui da Praça Governador Armando Salles, que ela estava desativada há vários anos. Aí 2020, ninguém recebeu verba por conta da pandemia. 21, nós fizemos a inauguração então dos totens e dos diretórios e das placas aéreas. Aí nós fizemos o portal da Serra da Paulista, também nós inauguramos com verba vinda da Secretaria de Turismo, e vamos inaugurar agora, do ano passado, o portal de entrada da cidade, que é outra coisa. É isso, Matheus, é a questão de começar a dar cara de cidade turística, porque
São João, por exemplo, não tinha nenhum portal na entrada da cidade, né? Uma coisa que eu acho que é legal. Como você recebe o turismo? Como que você recebe sem ter? Aí a gente fez. Na verdade, foi um pedido dos empreendimentos rurais lá da Serra da Paulista, para que lá na Serra da Paulista tivesse um portal para começar a dar cara de cidade turística, né? E aí a gente, através do Conselho Municipal de Turismo, a gente resolveu fazer o portal de entrada da cidade, que é uma coisa também que começa a caracterizar a cidade como cidade turística. Que nem Espírito Santo do Pinhal, tem um Espírito Santo, é simples, Sim. mas é tão gostoso você chegar passando, né? Sim. Lá em Juraia, tem um sutiã gigante. Sim, sim. Exatamente. E eu vou dar spoiler para vocês aqui, olha ó, só. que ninguém tá sabendo, tá? Junto do portal de entrada da cidade, como você acabou de citar, que Espírito Santo do Pinhal tem no Espírito Santo, quando São João da Boa Vista completou 100 anos, quando fez 100 anos, foi cogitado de colocar a imagem de São João Batista, que é o padroeiro da cidade, na entrada da cidade. Isso tem até uma matéria no município que a gente reviveu aí há algum tempo. E não aconteceu. Então isso é um pedido da prefeita Terezinha, para que a gente agora, como não aconteceu nos 100, vai acontecer nos 200 anos, tá? No bicentenário. Então nós vamos, na inauguração do portal, que é lá na entrada da cidade, ele vai ficar um pouquinho antes da rodoviária, aí você sobe a Avenida Rotary, tem aquela rotatória que foi feita ali, quando termina a Avenida Rotary, ali nós vamos ter uma imagem em tamanho real de São João Batista. Agora as pessoas vão conhecer o padroeiro da cidade. Exatamente, é mais uma cara de cidade turística, tanto o portal quanto a imagem, né, do santo padroeiro de São João. Você fala que é um departamento novo, que ainda recebe poucos recursos, né? Mas assim, de uma certa forma é um trabalho bem gratificante, porque tudo que você faz, as pessoas veem de fato, né? O que não acontece em outros departamentos, como por exemplo, vamos dizer assim, saúde, educação, que tudo é feito, mas é difícil de ver, né? Você tem que saber o que foi feito. Sim. Agora, no turismo, você coloca as coisas pela cidade, as pessoas já vão comentando, é gratificante, né? Não, muito. Matheus, eu acho assim, eu me sinto privilegiada, né, por ser a primeira diretora de turismo da cidade, porque a cidade, quando criou o departamento, eu fui convidada, né, fiquei durante os 4 anos, né, do mandato anterior, aí saí, fiquei 1 ano, tive uma experiência de 10 meses em Águas da Prata, como secretária de Turismo e Cultura lá. Lá é estância. Lá é estância turística. E aí voltei, né, quando a prefeita Terezinha me convidou para voltar, então assim, eu me sinto uma privilegiada, porque é o que você falou, tanta gente que trabalha às vezes em departamentos, né, que é saúde, você tem que cuidar de doença, e não, a gente é evento, é festa, hoje a gente está aqui falando de Natal, né, todo mundo sabe que hoje São João da Boa Vista é referência na questão de Natal, tanto a decoração quanto a parada de Natal de São João hoje é referência regionalmente, então eu me sinto uma privilegiada. A gente só sofreu e sentiu na pandemia, porque aí a gente teve que parar com o evento, parar com festa, parar com tudo, então a gente sentiu, mas se Deus quiser agora a gente voltou com tudo para não parar. É importante dizer que é evento e festa, mas tudo pensando na arrecadação para o próprio município, né? É um trabalho muito sério que é feito, tanto quanto nos outros departamentos, e sempre pensando assim, na contrapartida que a gente traz para o próprio município, para os munícipes, né? E agora, bom, você falou de Natal, eu queria entrar nessa área já. A gente teve aí a primeira edição da Parada de Natal, quando esse programa está sendo gravado ainda não aconteceu a segunda, mas ele vai ao ar no dia da segunda, então assim, uma coisa que chama muita atenção é sempre a decoração que é feita, as pessoas ficam aguardando, né, o acendimento das luzes e tal. Qual o balanço que dá para fazer já agora, nesse Natal de São João de 2023? Matheus, importantíssimo isso que você disse. É um departamento de festa, de evento, de coisa boa, como você disse, mas realmente pensando no movimento da economia, porque a gente está fazendo aí agora também, tudo começo, mas a gente já vem levantando. Na verdade, o Natal de São João, ele é uma parceria entre Prefeitura Municipal e Associação Comercial e Empresarial, que é a empresa que é a ganhadora do chamamento. Então, a gente trabalha durante o período, aí a gente começa as reuniões em julho, né, junto com o pessoal da Associação Comercial e Empresarial, tanto para decoração quanto para parada de Natal. E aí a gente vem levantando números aí, assim, impressionantes. O ano passado, nós recebemos mais de 20 mil pessoas na parada de Natal e para ver a decoração. E esse ano, a gente espera as 30 mil pessoas, que com a primeira parada que aconteceu no domingo passado e mais a que vai acontecer amanhã, a gente espera superar aí 30 mil pessoas. Pela repercussão que eu tenho visto, eu acho que vai superar
ficar fácil. Eu estou bem otimista. Na semana passada, eu tive em contato com os proprietários dos hotéis, porque antigamente as pessoas vinham das cidades vizinhas e ficavam na casa dos parentes aí, né, para poder ver a parada. Hoje, os nossos hotéis já estão lotados com o pessoal que vem de fora para poder ver a parada. Legal. Então, e o acendimento das luzes, dá para dizer que ele é praticamente um evento à parte, né? Evento à parte. A gente faz, na verdade, são duas solenidades, né? Até o ano de 2019, a gente fazia o acendimento das luzes no começo de dezembro, então ficava o mês inteiro. Mas aí, a pedido também da prefeita Terezinha, a gente começou a acender as luzes no começo de novembro. Para quê? Além da cidade ficar mais bonita, porque é um trabalho que a gente fica durante 5, 6 meses no barracão preparando, e aí ficava só um mês na rua, hoje ele fica 2 meses, ainda a questão do movimento da economia, que é o que você disse. Exatamente. Isso aquece o comércio, isso aquece a questão da nossa rede hoteleira, então isso foi intencional, a questão da gente fazer o acendimento das luzes no começo de novembro, e aí em dezembro ficam as 2 edições da Parada de Natal. E da semana passada, que foi a primeira Parada de Natal, né? A primeira parada. A primeira edição mesmo. Primeira edição. Você já tem um pré-levantamento dos turistas, das cidades que vieram para cá? Sim, como eu disse para vocês, os hotéis, a gente pegou assim, a região toda, mas teve bastante gente de Campinas, São Paulo, de cidades mais distantes. E o pessoal da região vieram tudo de van, aí vieram no domingo, não se hospedaram, mas assim, a gente teve um levantamento aí, que vieram vans, assim, de Vargem Grande do Sul, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, então a gente está já mensurando isso para tentar ultrapassar agora, depois da segunda edição, essas 30 mil pessoas, que é a meta que a gente estipulou. E aí é legal também porque é uma parceria também com o Departamento de Cultura, né? Porque sim, o turista ele vem ver as luzes, vem assistir a parada, mas também tá recheado de atrações para ele durante a semana toda, né? Muito. Então, isso que eu ia perguntar, só te cortando hoje. Porque cultura e turismo estão conectados. Muito. Tanto é que muitas cidades ainda é o mesmo diretor, a mesma base, sim, né? E aí teve essa separação, e você deve trabalhar muito com o Tarcísio, né? Perfeitamente, eu e o Tarcísio somos assim, unha e carne. Todos os eventos, como o Matheus acabou de citar, durante os 2 meses, desde o acendimento das luzes que aconteceu no dia 4 de novembro, nós estamos com uma programação cultural diária, não só no centro da cidade, e essa programação cultural é toda organizada e realizada pelo Departamento de Cultura, porque a gente divide mesmo, então fica a decoração da cidade para o Departamento de Turismo, a Parada de Natal para a Associação Comercial e Empresarial, e toda a programação cultural do Departamento de Cultura que realiza. Você acha que isso acabou sendo importante, porque não sobrecarrega um diretor só, como no caso era do Turismo e Cultura? Não sobrecarrega, a gente divide, né, todo esse trabalho, e esse ano ainda a gente teve a questão de levar essa programação cultural para os bairros, entendeu? Não é só centralizado, não é só aqui. Toda a programação cultural durante os 2 meses, ela está acontecendo nos bairros da cidade e no centro da cidade. Qual que é a importância de descentralizar tanto a cultura, tanto o turismo, né? Você cria uma união na cidade toda? Sim, eu acho que a questão da decoração em si, a gente não leva para os bairros, porque a gente tem um valor específico, e se a gente atende, por exemplo, eu vou pôr decoração na Vila Brasil e não coloco no DR, então aí tem aquela... E São João cresceu muito, hoje uma cidade que está com... Eu não acredito que é 100 mil habitantes, eu acredito que nós temos quase 120 mil habitantes, então a gente sabe que não tem condição de decorar todos os bairros, então por isso a comissão resolveu que a gente faz uma coisa mais bonita, mais caprichada no centro da cidade, em relação à decoração, mas a questão das apresentações, a gente pode levar para os bairros, então a questão é atender mesmo todos os bairros e trazer para o centro também. Então quem quer ver atração aqui no centro tem, mas a gente tem uma programação nos bairros também. Eu acho que poderia também ser feito até, de repente, não sei, uma conscientização, uma educação, não sei como é que seria chamado, mas assim, você vê que nos outros países, né, é muito comum as pessoas decorarem as fachadas das casas, né, independente do bairro onde elas moram. Então, assim, a prefeitura traz essa decoração para o centro, que é o que o orçamento permite, né, mas as pessoas também colaboram, é a sociedade civil, né, a sociedade civil colabora com esse clima de Natal, ajuda a trazer turistas, decorando a frente da sua casa, né, que seria interessante também para levar isso para os bairros também. Eu acho que isso é importante, Matheus, entra naquilo que a gente falou das questões das cidades que são instâncias turísticas, né, eu tive em visita, por exemplo, no Circuito das Águas, Socorro, Águas de Lindóia, lá
lá já funciona dessa maneira. A prefeitura despende um valor que é para o centro da cidade, mas o próprio comércio dos bairros hoje já se movimenta para fazer a decoração, porque sabe que isso tem um retorno financeiro para eles. Exatamente. Ô Rose, eu queria falar um pouquinho com você sobre as feiras, né? As feiras que já são um sucesso consolidado em São João, também foram criadas quando você entrou na pasta. Como que foi essa ideia de criar essas feiras, de unir o comércio, uma atração para as pessoas no final de semana ou no meio da semana? Como que foi isso? Eu acho que a feira gastronômica, né, que foi a pioneira, que a gente criou lá em 2017, quando foi criado o departamento. Logo depois a gente começou com a feira gastronômica, que acontecia lá em cima ainda, né, no galpão da Feira Livre, e hoje é um sucesso. Hoje ela acontece aqui na Praça Rui Barbosa, né? A gente trouxe ela de lá para cá, porque era um pedido dos munícipes para sair lá do barracão e vir para uma praça. É um sucesso. E aí depois da Feira Gastronômica de São João, a gente viu que foi uma coisa que deu certo, que toda a região começou com as feiras. Aí Águas da Prata agora tem feira, Pinhal tem feira, Aguaí tem feira, Vargem Grande do Sul tem feira. Então a gente viu que foi uma coisa que deu certo e que legal. Hoje a gente é uma região turística, né? Todas essas cidades a gente faz parte da mesma região turística, e a gente trabalha para não calhar o mesmo dia das feiras. Então a gente tem um combinado para que cada dia da semana, cada cidade faça a sua feira. Em vez de ser uma competição, é uma simbiose, né? Uma união, uma parceria aí de todas elas, e nenhuma se atrapalha, todas se ajudam. Todas se ajudam porque a gente está muito próximo, então as pessoas saem daqui para ir para as outras cidades, e o mesmo, as outras cidades vêm para São João no dia da nossa. Perfeito. Ô Rose, você falou no começo da entrevista um pouco sobre o turismo rural, né? Eu queria perguntar para você qual a importância da Serra da Paulista hoje para o turismo de São João e quais atrações de turismo rural a gente tem, porque é muito forte mesmo na nossa região, né? Muito forte, e agora para 2024 a gente pode esperar uma melhora ainda, mais um incremento. Hoje a Serra da Paulista é o carro-chefe de São João no turismo rural. A gente tem outras estradas aí que também estão se organizando para ter turismo rural, como no caso da Estrada da Pedra Rachada, que eu estou com 3 empreendimentos ali que já vão começar a receber. A própria estrada lá da Fazenda Cachoeira, que a ideia nossa em cada uma dessas estradas rurais, como a gente fez na Serra da Paulista, a gente colocou um portal, ter um portal ali na Pedra Rachada, ter um portal lá na estrada da Fazenda Cachoeira, porque nós vamos ter receptivo turístico nessas 3 estradas. Mas hoje, a principal é a Serra da Paulista, que eu tenho restaurantes, eu tenho 2 cafés, 3 restaurantes, eu tenho um apiário que vai inaugurar agora, maravilhoso, que a pessoa vai poder ter a experiência de entrar e passar dentro de toda a questão das abelhas, com ferrão, sem ferrão, aí termina lá degustando mel. A gente, é muito legal. Até para as escolas levarem as crianças para conhecer esse processo. Exato, a ideia é essa. Por exemplo, os laticínios, como no caso do Montezuma, que também está com receptivo, né? Ele recebe a pessoa tem a experiência de passar, vai lá, conhece as búfalas, vai dentro da maternidade, passa lá por dentro do laticínio e termina com uma mesa de degustação. Isso é muito legal, eu já tô ficando empolgado de verdade aqui para conhecer. Sim, a Serra da Paulista tá com bastante coisa, e aí as outras também. A gente tem a questão da cachaça IP aqui em São João, que também tá com receptivo. Você também tá interessado. A Leiteria Santa Paula, que também é outro laticínio, ali na estrada que vai para Pinhal. Então, assim, o turismo rural tá forte, e eu acredito que 2024 e 2025 a gente consolide ainda mais a questão do turismo rural em São João. Perfeito. Vamos, Não, pode só falar. mais uma pergunta, Rose. Esse ano foi importante, a parada está sendo transmitida pela TV, porque se a gente pensar que tem pessoas acamadas, pessoas doentes, pessoas que não podem estar lá. Né? Foi uma novidade, é o primeiro ano, nós fizemos aí, é uma experiência, mas a gente já teve retorno com a primeira edição, que foi um sucesso, o pessoal adorou, tanto que a gente ia transmitir só a parada da semana passada, mas vamos transmitir amanhã também. Então, quem não pôde acompanhar a primeira edição, acompanha ali. Quem não puder vir na avenida, pode acompanhar pela TV União, que nós vamos transmitir. Eu acho que a cada ano a gente está melhorando ainda mais, né? A gente teve aí a questão da EPTV, que teve aqui no domingo passado, né? Então é o que eu falei, eu acho que a decoração e a parada de Natal hoje são referência em São João e na região. Aliás, eu recomendo que quem não assistiu, quem já assistiu a primeira, também assista a segunda. Porque eu falo como um dos integrantes da parada, né? A gente sempre tenta trazer alguma coisinha de diferente, fazer um incremento ali, trazer uma coisa nova, né? Para realmente não ficar igual ao que as pessoas viram na semana passada. Então eu recomendo muito mesmo, porque é sempre melhor, de uma edição para outra, de um ano para outro, né? Eu acho que além da decoração, né, que a gente
A decoração esse ano foi diferenciada, a questão da transmissão e a questão do aroma, né? Quem esteve na avenida esse ano pôde perceber que a parada teve aroma de Natal, né? Tanto na questão de pinho, então quem teve lá, caramelo, pôde sentir toda essa diferença aí. Bom, e isso foi uma coisa que a Ana Cláudia não quis revelar na nossa entrevista. Ela falou em off pra gente, justamente porque ela queria que as pessoas percebessem, né? E eu acho que o objetivo dela foi alcançado. Durante a parada eu vi as crianças, os adultos, todos eles, quando a bolinha de sabão chegava, eles falavam: nossa, cheiro de doce de leite, cheiro de canela, né? Então foi super perceptível, foi muito legal mesmo. E a neve também. Foi sim. E a neve também, né? Até a gente que é adulto entra naquela magia. Na hora que tá caindo, é maravilhoso. Né? As crianças entram no clima, mas eu falo que os pais também entram. Então, eu acho que é uma noite mágica, né? Quem não pôde acompanhar no domingo passado, a gente convida para que venha para a segunda edição. Sala de aula com Cláudia Cunha. E a sala de aula hoje é especial, porque o ano está acabando e como a gente está falando de magia, eu recomendo para os pais, para as pessoas e principalmente para nós, professoras, o filme O Milagre de Anne Sullivan. O filme, interessante. você conhece? Não conheço. A Helen Keller, é a professora dela. Ah, eu conheço a história da Helen Keller, Sim. quando ela foi alfabetizada. Você que é diretor, né, de cinema, assiste esse filme. Oh, interessante, vou assistir sim, não conheci. Então, começa mostrando o mau comportamento da Ellen, que ela era uma criança surda e cega, e ela não conseguia se comunicar. E, assim, é bastante mimada pelos pais, que eles se sentem culpados por ela estar nessa condição. E ela era muito rebelde, né? Porque o filme mostra tudo isso, né? E a Anne Sullivan foi uma professora que eles contrataram para tentar fazer ela se comunicar de alguma forma. E a Anne Sullivan, ela se comunicava com a Helen Keller de igual para igual, assim, ela fez ela começar a entender as coisas, né? Porque a Anne Sullivan, ela teve uma doença quando ela tinha 5 anos, que ela perdeu um pouco a visão, mas ela não era cega. Então ela tinha essa empatia também, né? E ela era uma pedagoga fantástica. Então ela foi para casa dos pais dela, só que tinha uma coisa, ela não ensinou a menina na casa, porque a menina não tinha limite. Então ela teve que retirar dos pais daquele ambiente, porque ao mesmo tempo que ela tinha que ter todo aquele carinho, aquela ternura, aquele acolhimento, ela tinha que pôr limite, e com os pais junto não dava. Então na propriedade dos pais tinha uma cabana, então foi lá que se deu a alfabetização da Helen Keller. Nossa, muito legal. Dá até pra gente refletir o papel dos pais enquanto dá limite, enquanto ajudar a criança a evoluir, né? E é lindíssimo, eu recomendo mesmo, né? E a Anne Sullivan, ela ensinou soletrando. Ela pegava na mão da Helen Keller e soletrava, por exemplo, a primeira palavra que ela aprendeu foi água. Então ela soletrava água e depois jogava água na mão dela para ela sentir. Legal. No primeiro dia, ela aprendeu 30 palavras. Então foi esse método que é o método que a gente usa nas escolas hoje, que é o concreto. Aquela coisa abstrata da nossa época. Então, nessa época, ela já usava esse método, né? E a Helen Keller conseguiu se alfabetizar, conseguiu viver em sociedade, apesar de ser surda e cega. Gente, vai falar direito, né? Surda e cega. Porque deve ser muito difícil, né, Matheus? São 2 sentidos importantíssimos, né? E ela fez graduação em filosofia, falava francês, alemão e latim. Foi uma grande ativista, foi a primeira que lutou pelos direitos das pessoas com necessidades especiais, né? Álbum de recordações. Aí eu fiz um cartãozinho pra você, vou mostrar pra câmera. Aí, peraí, pode levantar um pouquinho aqui, calma aí. Aí. Então o cartãozinho tem a ver com o Natal, tem a ver com os anjos, tem a ver com a Anne Sullivan, que foi um anjo na vida da Helen Keller. E eu escrevi uma frase da Helen Keller, eu gostaria que você lesse pra gente e falasse alguma coisa pessoal que você sentiu sobre essa frase. Quando uma porta da felicidade se fecha, outra se abre. Mas costumamos ficar olhando tanto tempo para a que se fechou que não vemos a que se abriu. Helen Keller.
Eu acho muito legal isso, é muito verdade. Porque às vezes a gente acha que está acontecendo uma coisa na vida da gente que é ruim e a gente não consegue entender que aquele ciclo está se encerrando para que o melhor possa vir. Eu acho que eu tive uma experiência, vamos falar aqui do turismo mesmo, eu tive uma experiência, né? Eu trabalhei no departamento e depois eu saí, fui para uma outra cidade e eu senti isso porque eu tinha começado um trabalho aqui e eu falei, nossa, eu vou ter que parar todo um começo de trabalho que eu fiz, todo um planejamento e não pensei, mas aí a porta que me abriu em outra cidade me fez crescer, me fez aprender durante os 10 meses que eu tive em Águas da Prata, eu trouxe muita bagagem e aí outra se abriu e eu tô de novo aqui. Então acho que tem muito a ver com isso e a gente tem que sempre vislumbrar que às vezes uma mudança é para melhora e não para piora. E a gente leva o que aprendeu da outra experiência. Então, no final, se a gente souber encarar certinho, é sempre para uma melhora, né? Porque a gente sempre tem mais bagagem, mais preparo, né? Bom, então agora, a ideia, amiga, agora você vai visualizar a Rose nessa faixa de idade, de 1 aos 7 anos, e com a primeira palavra, que é uma palavra aqui, vai ser a primeira lembrança que vira a sua cabeça. Boa, porque o nosso programa é alto astral, aqui é só boa. Sim. Então, uma lembrança afetiva com... Aqui, ó, com essa palavra. Eu acho que... muito bom. Mãe, eu acho que com o Natal, né, o que a gente está falando, eu me lembro muito que na minha casa, a minha mãe sempre organizou a questão do Papai Noel vir trazer os presentes de Natal. Para mim, para os meus irmãos, para a família toda, para todas as crianças, né? Os primos, a gente se reunia, e isso é uma coisa muito forte para mim, não só do 1 ao 7, até hoje, porque depois foi uma coisa que a gente trouxe, eu trouxe para os meus filhos, né? Aí a gente fazia isso com os meus filhos, e espero que agora eles façam com os filhos deles, né? Você tá fazendo com a cidade. A cidade toda. Com a cidade toda, estamos aqui hoje para isso, né? Bom, muito bem, a gente está chegando no final, né? Você quer falar alguma coisa? Eu agradeço a Rose, a gente acompanha o trabalho dela, você está de parabéns. Obrigada. Eu falo de você e já lembro do Tarcísio, porque, como eu disse, vocês estão sempre juntos, né? Mas hoje em especial é você. Sim. E vamos ver São João 200. Pode esperar que o Bicentenário traz novidade de turismo, cultura, esporte, e eu acho que é isso, eu acho que é trabalhar com o coração, né, fazer o que gosta, eu acho que dá certo. Hoje é uma experiência nova que a gente está fazendo aqui, né, de Papai Noel chegando de trem e não de trenó. Nunca teve. Quem tá assistindo tá vendo aqui a movimentação em volta, a banda, vamos ter a banda Dona Gabriela aqui para recepcionar Papai Noel, o trem, então eu acho que é tudo novo e é para atender os munícipes e quem tiver aqui de turista da região. Só mais uma coisa. Às vezes as pessoas criticam e falam tem que cuidar da saúde, da educação, entre outras coisas. Tem sim. Mas essa parte de turismo, de cultura, é tão importante. Olha só, a magia que a gente está vivendo nessa época, em outras épocas, isso é importante para emocional. Sim. As pessoas precisam entender, como eu disse para vocês lá no começo, que assim, as pastas são diferentes. O diretor de saúde cuida da saúde, o diretor de educação cuida da educação. E eu tenho que cuidar do turismo. Não adianta a pessoa às vezes falar, tá faltando um remédio no postinho e tá fazendo... O meu departamento é turismo, eu não cuido de remédio, eu não cuido de livro de escola, eu não cuido de asfalto, eu tenho que cuidar do turismo, e é isso que eu tenho que fazer. E tá cuidando muito bem. Parabéns. Obrigada. Bom, pra terminar, quero fazer uma pergunta de turismo, mas vamos ver então, eu quero ver se você vai dar uma resposta interessante aqui. Rose, como diretora de turismo de São João e Águas da Prata, que você já foi também, né? Se você pudesse viajar para qualquer cidade do mundo para conhecer, qual seria, tendo essa experiência que você tem no turismo? Eu acho que são várias. Eu tenho, assim, sonhos que eu sei que vou realizar ainda. São várias cidades que eu acho que são referências, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu acho que eu tenho muitos sonhos, ainda vou realizar, mas eu acho que tem cidades também próximas da gente aqui. Falando efetivamente do Natal, eu acho que eu já fui Gramado, mas para mim referência no Natal é Gramado. E eu acho que logo São João vai estar ali, ó, pareado com Gramado. Inspirou, né? Que inspirou a nossa parada e a nossa decoração. Perfeito. Rose, muito obrigado por conceder essa entrevista pra gente hoje. Foi muito legal conhecer mais sobre São João. E em breve eu vou querer de volta você aqui, porque a gente vai falar sobre 200 anos, sobre essa programação. Eu sei que tem bastante coisa planejada. Lá no Paço Municipal tem um contador regressivo instalado, né? Aquele contador deve significar alguma coisa. Eu sei que é pro aniversário de São João, mas deve significar muitas atrações chegando por aí, né? Com certeza. E aí eu vou querer
querer você de volta aqui, tá bom? Vamos marcar. A partir de 1º de janeiro a gente já começa com a programação do Bicentenário e a gente volta para falar com vocês. Perfeito, então. Para você que está acompanhando a gente em casa, muito obrigado pela audiência. Conhecer as atrações turísticas de São João é importante porque a gente precisa expandir nossos horizontes, precisa viajar, precisa se permitir novas experiências também. E São João da Boa Vista cada vez mais se destaca como uma das cidades que oferece isso com qualidade para as pessoas, não só para quem vem de fora, mas para quem está aqui também. Já ouvi falar que São João é a Miami brasileira, já ouvi falar que São João é a Suíça brasileira, então olha só, né? Entre Miami e Suíça dá para divertir bastante. Então, para você que acompanhou a gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia e até a próxima edição.